7 sinais dos piores sonhos na profecia bíblica. Hoje vamos explorar um tema intrigante e misterioso: os sonhos sombrios descritos nas profecias bíblicas. Ao longo da Bíblia, encontramos sonhos e visões que revelam acontecimentos terríveis, advertências divinas e a batalha espiritual em que estamos envolvidos. Mas o que esses sonhos significam? E quais são seus sinais? Prepare-se para um conteúdo profundo e revelador sobre os 7 sinais dos piores sonhos revelados nas Escrituras. Primeiro sinal: advertência de destruição imediata. Imagens de cidades antigas em ruínas. O primeiro sinal é a advertência de destruição imediata. Em várias partes da Bíblia, sonhos terríveis são usados para alertar sobre destruições iminentes. Um exemplo clássico é o sonho de Nabucodonosor, descrito em Daniel capítulo 2, onde Deus revela a queda de grandes impérios, simbolizados por uma estátua que seria destruída. Isso nos ensina sobre a fragilidade do poder humano diante da soberania de Deus. Versículo: enquanto estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos humanas, e ela feriu a estátua nos pés de ferro e barro, e os esmiuçou. Daniel capítulo 2, versículo 34. E, segundo sinal, opressão espiritual, imagens de escuridão, figuras ameaçadoras. O segundo sinal é a opressão espiritual. Em alguns sonhos proféticos, há uma sensação de terror que reflete a luta espiritual ao nosso redor. No livro de Jó, Elifaz descreve uma visão sombria que o fez tremer de medo, revelando a presença de forças espirituais malignas e a batalha contínua entre o bem e o mal. Versículo: um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Jó, capítulo 4, versículo 15. Terceiro sinal: fome e devastação global. Imagens de terras áridas, colheitas destruídas. O terceiro sinal envolve fome e devastação global. Um exemplo claro disso é o sonho do faraó no Egito, interpretado por José. Em Gênesis capítulo 41, Deus revela 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas, simbolizando 7 anos de fome devastadora que viriam após 7 anos de fartura. Esses sonhos alertam para tempos de crise e a necessidade de confiar na provisão divina. Versículo: as 7 vacas magras e feias que subiam depois delas são 7 anos, e também as 7 espigas vazias serão 7 anos de fome. Gênesis, capítulo 41, versículo 27. Quarto sinal: a vinda de grandes tribulações. Imagens de catástrofes, destruição. O quarto sinal envolve grandes tribulações e catástrofes. No Apocalipse, João teve visões de terremotos, guerras e desastres naturais que aconteceriam nos últimos dias. Essas visões servem como avisos do fim dos tempos e do julgamento de Deus, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 6. Versículo: houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Quinto sinal: a ascensão do anticristo. Imagens de figuras políticas e sombrias. O quinto sinal é a ascensão do anticristo. Em Daniel, capítulo 7 e Apocalipse, capítulo 13, visões proféticas revelam a figura do anticristo, o grande opositor de Deus. Ele trará destruição e engano, dominando com falsidade e manipulação. Sonhos que retratam uma figura poderosa que governa com opressão indicam o espírito do anticristo. Versículo: foi-lhe dado poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. Também lhe foi dado poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Sexto sinal: grandes juízos e castigos divinos. Imagens de pragas, juízos bíblicos. O sexto sinal envolve grandes juízos e castigos divinos. Sonhos que retratam pragas e calamidades, como as pragas do Egito em Êxodo capítulo 7, indicam que Deus está enviando uma mensagem clara de arrependimento e julgamento. Estes sinais alertam para as consequências inevitáveis do pecado. Versículo:
Assim diz o Senhor: nisto conhecerás que eu sou o Senhor. Eis que ferirei com a vara que está na minha mão as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Êxodo capítulo 7, versículo 17. Sétimo sinal: a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos. Imagens gloriosas de luz e de Cristo voltando nas nuvens. O sétimo sinal é a segunda vinda de Cristo e o fim dos tempos. Sonhos que envolvem trombetas, luzes brilhantes e a volta de Cristo nas nuvens são sinais claros de que as profecias bíblicas estão se cumprindo e que o Rei está prestes a voltar. Mateus capítulo 24 descreve esses eventos com grande detalhe. Versículo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus capítulo 24, versículo 30. Esses são os 7 sinais dos piores sonhos descritos nas profecias bíblicas. Eles não são apenas pesadelos, mas poderosas mensagens de Deus sobre o que está por vir. Estar atento a esses sinais nos ajuda a nos preparar espiritualmente e a manter nossa fé firmada em Cristo. Inscreva-se para mais conteúdo, ative as notificações e compartilhe sua experiência com sonhos proféticos.